Boa noite, bom dia, dependendo da hora que você está ouvindo esta mensagem. Que bom ter você conosco hoje para compartilharmos e para meditarmos junto na palavra do Senhor, que está escrito no livro de Marcos, no capítulo 6, do verso 30 ao 44. Marcos, capítulo 6, do verso 30 ao 44. Eu vou ler na versão Palavra Viva. Amém? Glória a Deus. Vamos ler então a palavra. Voltando os apóstolos à presença de Jesus, e lhes relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram a sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. E declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes disse, verso 37, Dai-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? 38. E ele lhes disse: Quantos pães tende? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram, repartindo-se em grupo de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo-os, olhou para o céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e peixes. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Glória a Deus. Amém? Vamos orar? Deus Santo e Poderoso, estamos aqui neste momento, Pai amado, para te dar honras e glória devido ao teu santo e poderoso nome. Não há Deus como o Senhor, Pai. Não há Deus semelhante a ti. Nós te bendizemos, nós te glorificamos e somos privilegiados, Pai amado, de sermos por sermos feitos teus filhos. Pai, fala poderosamente ao coração deste querido ouvinte, desta querida ouvinte que está a ouvir a tua palavra agora. Deus, fala conosco, Pai amado, no nome de Jesus. Não só, Pai amado, aquilo que nós queremos ouvir, mas principalmente fala o que nós precisamos ouvir, ó Pai amado, aquilo que o Senhor quer falar conosco, que está no seu coração. Pai, nós queremos mudar. Nós queremos nos moldar na Tua Palavra. Nós queremos mudar para fazer aquilo que Te agrada, que você tem prazer, para que você tenha prazer em nós. Nós Te bendizemos, Te glorificamos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Querido ouvinte, o tema da palavra hoje é discípulo ou multidão. Discípulo ou multidão? Você é um discípulo ou você faz parte da multidão? Nós vemos no texto, na história, que Jesus começou o ministério dele. Depois que tinha sido batizado pelo João Batista, primo dele, ele foi para o deserto. Lá no deserto ele ficou 40 dias e 40 noites. A Bíblia fala que ele foi tentado em todo tipo de tentação, todo tipo de provação. Ele foi tentado em tudo. O diabo tentou ele em tudo lá. É lógico que no texto, que quando você lê a Bíblia sobre o assunto, tem umas 3 ou 4 tentações lá só.
Mas é óbvio que não foi só isso. 40 dias e 40 noites, o diabo não ia tentar isso só aquelas três ou 4 vezes. Ia tentar bastante. E a Bíblia fala que ele foi tentado em toda sorte. Tudo é para você pensar o seguinte: todo tipo de provação que você já é tentado, que você já foi provado, Jesus passou por ela também. Entendeu? É isso. E depois que ele volta do deserto, lógico, os anjos tinham acabado de alimentá-lo, de fortalecê-lo de novo, ele estava forte outra vez, e ele volta do deserto. Assim que ele voltou do deserto, ele foi escolher os seus discípulos. E ele foi escolher os 12 discípulos para poder trabalhar com ele. Esses discípulos, ele ia investir nesses discípulos, porque é esses discípulos que ele ia contar com eles para poder evangelizar, para as pessoas, para que evangelizasse o mundo, para que a palavra de Deus chegasse até nós, até a mim, até você. Correto? Louvado seja Deus. Então nós vemos no verso 7 do capítulo 6 que ele tinha treinado, ele tinha feito a obra. Como é que Jesus treinava os discípulos? Jesus, ele fazia a obra. Os discípulos estavam vendo. Ele ensinava a palavra, os discípulos estavam ouvindo. Ele ensinava ele libertava as pessoas, os discípulos estavam assistindo. E no verso 7 desse capítulo 6, os discípulos já tinham ouvido bastante, visto bastante, e ele mandou esses discípulos irem para poder ir fazer a obra que ele fazia. Portanto, Jesus, ele era um líder que ele fazia, mostrava aos discípulos como é que fazia, e depois dava autoridade para os discípulos para que eles fossem e fizessem também a obra de Deus. E os discípulos foram, no verso 7 nós vemos isso, de 2 a 2. Foram fazer a obra de Deus e eles voltam muito empolgados. No verso 31, portanto no texto que nós lemos, eles voltam muito empolgados, porém Jesus percebeu que eles estavam muito cansados, que eles precisavam descansar, eles estavam muito esgotados, senão eles iam acabar estafando, né? E Jesus chama eles para poder ir para um lugar à parte, para um monte, para fazer um retiro espiritual. E eles atravessam o mar e foram para fazer um retiro espiritual para descansar, um encontro com Deus. Trazer o relatório deles, estava muito empolgado, apesar de muito cansado, estava muito empolgado por ter feito a obra de Deus. E só que Jesus depara-se com um problema. Eles pegam o barco, atravessam o lago, só que a multidão, a Bíblia, o texto fala que a multidão vinha de tudo quanto é lado, tudo quanto é cidade, eles vinham correndo, eles vinham caminhando rápido, eles vinham correndo ao encontro de Jesus. Eles estavam famintos, eles estavam sedentos, eles queriam mais ouvir de Jesus. E agora Jesus se encontra com 2 problemas. Os discípulos super cansados, muito cansados, correndo o risco de ter um esgotamento físico, né, e precisando descansar. E vemos também que agora Jesus depara com a multidão faminta. A multidão nem imaginava que os discípulos estavam cansados, nada, mas a multidão queria comer. E nós vemos agora Jesus num dilema, numa situação muito séria, numa encruzilhada que tinha que tomar uma decisão, um caminho a tomar, uma decisão a tomar. E nós vemos como é que Jesus sai bem dessa decisão. Portanto, nesse princípio aqui, nós descobrimos o plano de trabalho, o plano de fazer a obra de Jesus, que ele ensina para nós nesse momento. No verso 33, eles atravessam o mar e foram vistos, e a multidão correu. A Bíblia fala, o texto fala que eles correram a pé até Jesus. Jesus cura os enfermos, Jesus ensina a palavra, Jesus liberta dos demônios, e no verso 34, Jesus não se reconhece como pastor da multidão. Jesus, ele não se colocava, ele não se considerava um pastor das multidões, da multidão. Portanto, meu amado,
Se você faz parte de uma igreja, você pode ser, em vez de ser um discípulo, não ser discípulo, você só fazer parte de uma multidão, só ser mais um na multidão. E multidão não é pastoreada. Para ser pastor, para ser pastoreado, para ser pastoreado, para ser ensinado, você tem que ser discípulo. O discípulo, sim, ele é pastoreado. No verso 35 e no verso 36, que nós já lemos, no final do dia, cansados, os discípulos querem ficar livres do problema. E o problema, nesse caso, era a multidão. Então, nós vemos no verso 35 e 36, os discípulos sugerindo a Jesus que despedisse a multidão. E Jesus ficou com compaixão deles, porque eles eram como ovelha que não tem pastor, e a multidão já estava com Jesus, com eles, né, com Jesus e os discípulos, há 3 dias, sem comer, meu irmão. Já pensou nisso? 3 dias sem comer. Eu já fiquei 3 dias jejuando várias vezes, e a gente fica com o corpo debilitado, é muito fraco a gente fica. O corpo da gente fica mole, a gente fica sem ação, a gente fica assim muito fraco. E é assim que os discípulos se encontravam nesse dia. E os discípulos querendo que a multidão ficasse livre que Jesus ficasse livre da multidão, mandando Jesus dispensá-los, e Jesus, para testá-los, falou assim: não, nós não podemos dispensá-los. E aí Jesus manda eles fazer uma pesquisa lá na multidão mesmo, para saber o que tinha de comida, se alguém tinha algum alimento ali, onde eles descobrem 5 pães e 2 peixes. Alguém tinha 5 pães e 2 peixes, e os discípulos pegaram esses 5 pães e 2 peixes dessa pessoa, levou até Jesus, e aí Jesus dá uma ordem no verso 37 e 38. Manda assentar de grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Na relva verde. Na relva verde. Isso é importante. E quando a multidão sentam de 100, em grupos de 100, em grupos de 50, aí Jesus abençoa aquele pão que ele recebeu e o peixe, abençoa, e esse pão e peixe começa a multiplicar. E Jesus dá aos discípulos, os discípulos vão distribuindo para a multidão, e a multidão vai comendo, e querem mais, os discípulos passam lá e dão mais para eles, e eles vão comendo, até que chega a hora que eles estão cheios, estão lotados, estão tampados até a tampa, não querem mais saber de pão, de peixe, já comeram demais da conta. E aí Jesus manda os discípulos recolher o que sobrar. E quando eles recolhem, cada cesto que os discípulos estavam com ele, portanto 12 cestos, porque eram 12 discípulos, eles recolheram, cada um encheram esse cesto até na boca, encheram o cesto até na tampa e trouxeram até Jesus. Então, meu amado, esse é o primeiro milagre da multiplicação de alimento para o povo. Jesus dá o alimento para o povo. Agora, interessante que ele manda esse povo sentar no grupo de 50 e de 50 e de 100 a 100 sobre relva verde. No Salmo 23, fala: deitar-me faz em verdes pastos. Então Jesus, como pastor, ele manda o povo sentar, as ovelhas sentarem, deitar-se, descansarem sobre os verdes pastos, sobre a relva verde. Como resolver a situação? Discípulos cansados, multidão sem pastor, sem guia. Nós descobrimos aqui que ministrar a palavra, curar enfermos, libertar os cativos e ensinar não é pastorear. Jesus viu isso, Jesus fala isso. Mas nós vemos que Jesus começa a ensinar nessa maneira agora. Assentar sobre a relva verde é descansar, é esperar, é refrigerar. Isso é diferente de correr a pé, de fadigar-se, de correr atrás de Jesus, de correr atrás dos discípulos, de querer alguma bênção especial. Isso é diferente.
Jesus manda eles sentarem sobre a relva verde. Sentem sobre o alimento. Sentem sobre o descanso, o refrigério de Deus. Descansem no Senhor. Jesus se considerava pastor dos 12 discípulos. Com estes, ele comia junto, comia junto, ele ensinava, ele explicava, ele estressava. Muitas das vezes ele estressava com os discípulos, mas são discípulos, são alunos, vão aprender. Então, veja bem, meu amado, o que você é? Discípulo ou multidão? O discípulo, ele até estressa o mestre, mas o mestre tem confiança que eles vão aprender. Ele vai aprender o princípio, ele vai aprender a visão, ele vai conseguir receber, passar, Jesus vai conseguir passar a visão para o discípulo vai receber a visão do plano de trabalho e vai começar a trabalhar, fazer o que o mestre faz. Multidão não é no mesmo nível. Multidão não vai receber da mesma maneira. Então veja bem, aqui nós vemos que Jesus ele começa a orientar aos discípulos, divida em grupo de 100. Pense bem, se Jesus só fosse alimentar a multidão, meu querido ouvinte, se Jesus só fosse alimentar a multidão, os que estavam perto dele iam comer bastante. Os que estavam longe não iam comer. Ia comer pouco ou não ia comer nada. Ia morrer de fome. Então Jesus manda se dividir em grupos de 100 e sentar sobre a relva verde. Aí os discípulos começam a multiplicar, começam a entregar o alimento, a palavra. Eles recebiam a comida do alimento de Jesus e passavam o alimento para a multidão. Estava ficando difícil, o grupo de 100 estava ficando difícil, divida então esse grupo de 100 para 2 de 50, para que o povo pudesse comer melhor. Então Jesus mandava dividir aqueles grupos de 100, não, divide em 2 de 50, que aí vocês vão poder ter mais liberdade de alimentar esse povo e eles vão comer melhor. Então nós vemos o seguinte, meu amado, no princípio de Jesus aqui, que nós vemos na palavra dele, é o seguinte: a visão de Jesus não é centralizar a direção de um ministério, a direção de uma igreja só em uma pessoa, mas dividir. Ele pegou 12, ele alimentava esses 12, ele instruía esses 12, ele se considerava, ele pastoreava, ele pastoreava esses 12, e esses 12 iam se multiplicava. Agora cada 12 desses pegava 50, pegava 100 e ia alimentando. Eles comiam de Jesus, eles recebiam a palavra de Jesus, eles recebiam o alimento de Jesus, e agora esses 12 iam, cada um deles alimentando, levando essa palavra para mais 50, para mais 100, e eles iam alimentando esses 100. Tá difícil, 100 tá difícil, não estão comendo direito, divide então 2 grupos de 50 e põe um outro líder para poder alimentar um outro 50. E assim a multidão ia comendo, ia alimentando-se, ia tornando-se discípulos de Jesus. Portanto, meu querido ouvinte, discípulo tem que para formar discípulo, você tem que alimentar mano a mano, cara a cara ali com as pessoas, você está mais próxima dela e não tem como você alimentar uma multidão de muitas pessoas, uma igreja muito grande. Você precisa de alimentar de pouco em pouco para que todos possam comer bem e se encherem, se fartarem de alimentar. Amém? Então veja bem, vamos ver aqui agora a diferença entre o que é multidão e o que é discípulo. Multidão pede milagre. Discípulo ora para que o milagre aconteça. Multidão não preocupa com a palavra. Discípulo quer entender a palavra. Multidão vive correndo atrás de bênçãos. Discípulo quer ser
o abençoador, quer abençoar as pessoas. Multidão se contenta com o pão. Discípulo quer ter pão para alimentar. Multidão é problema. Multidão só traz problema. Discípulos, a intenção deles é solucionar os problemas da multidão, é alimentar. O seu problema agora é alimento, então vou te dar comida. Multidão não segue o pastor o tempo todo. Ou melhor, multidão não segue o pastor. Discípulo depende do pastor o tempo todo. Multidão, ela anda no oba-oba, né? Se eles vão para um lado, vão para o outro. Nós vemos na própria palavra de Deus que foi a própria multidão que Jesus curou, que Jesus alimentou, que Jesus ensinou a palavra. Foi essa própria multidão que depois lá na frente gritavam: crucificam, crucificam, manipulados ou convencidos pelos os príncipes dos religiosos da época. Foi a própria multidão que Jesus alimentou, que Jesus curou, que Jesus libertou de demônios. Foi essa própria multidão que gritavam para que crucificasse Jesus. Multidão anda conforme a multidão. Discípulos querem pastorear como seu mestre pastoreia. Multidão busca alimento de qualquer um. Discípulo querem pastorear. O discípulo recebe alimento do seu pastor para alimentar quem precisa. Meu querido, você faz parte da multidão ou faz parte dos discípulos? Eu quero convidar você nesta noite, ou neste dia, neste momento, para que você reflita sobre que vida você tem levado, o que você tem sido. Jesus, ele considerava pastor só dos 12. E esses 12, ele treinou, ele ensinou para que esses 12 entrassem até a multidão e fosse ir pegando de 50 em 50 e ensinando eles, e alimentando eles e libertando eles. E outros que tinham mais capacidade, os discípulos que tinham mais capacidade, pegavam da multidão 100 pessoas e iam alimentando aquelas pessoas, treinando essas pessoas, fazendo dessas pessoas líderes, alimentando as pessoas, porque quando você alimenta, você pega 50 pessoas, 100 pessoas para você poder dar alimento, essas pessoas comem mais do que se você alimentasse 1000 pessoas ao mesmo tempo, 5000 pessoas ao mesmo tempo. E agora, esses discípulos pegam essas 50 pessoas, esse grupo de 50, grupo de 100, e alimentam, preparam, treinam essas pessoas, e agora essas pessoas vão, e agora levam o alimento, recebem o alimento dos seus discípulos, que são seus mestres, e alimentam outras pessoas. Agora eles são discípulos, eles não são mais multidão, eles são discípulos. Eles levam o alimento para outras pessoas, para que elas possam alimentar, e treinar essas pessoas e alimentá-la. E agora esses discípulos que faziam parte da multidão, agora eles são mestres, que eles ensinam outros discípulos, que tiraram da multidão eles ensinam outros discípulos que vão aprender, vão treinar, vão ser treinados e vão tornar-se mestres e vão ensinar outros discípulos e vão tirar da multidão outros discípulos, que a multidão está no mundo, o mundo todo é a multidão, e eles vão treinar outros discípulos e assim sucessivamente. Meu querido, esse é o plano ministerial de Jesus. Este é o plano de Jesus, de treinar, de fazer discípulos, de treinar, fazer novos e novos e novos discípulos e de alimentá-los de pouco em pouco, para que de pouco em pouco eles possam comer muito bem, e comendo muito bem, eles tenham com que alimentar, eles tenham com que eles possam tornar um mestre de qualidade, um pastor, um apóstolo, um profeta de qualidade, e treinar e ensinar outros para que possam continuar fazendo a obra que eles faziam. Então veja bem, Jesus, ele ensinava os 12. Esses 12 pegou um grupo de 50
Cada um deles pegou um grupo de 50 e treinava esses 50. Esses 50 tornaram-se mestres. E pegaram, cada um desses 50 fizeram mais um grupo de 50. Cada um dos 50 pegou mais um grupo de 50 e treinavam esses novos 50 e alimentavam eles, libertavam, ensinavam a palavra para eles. E esses 50 tornaram-se mestres, que cada um pegou mais um grupo de 50 e foram treinando eles também. Foram treinando eles, ensinando a palavra para eles, libertando eles, ensinando como fazer a obra. E esses 50 tornaram-se mestres, fizeram um novo grupo de discípulos, de alunos de 50 e foram ensinando para eles, libertando eles dos cativos, das prisões do diabo, foram ensinando a palavra para eles, foram ensinando como fazer, como ministrar. E esses novos 50, aprenderam e tornaram-se mestres e fizeram a mesma coisa e assim sucessivamente. E assim sucessivamente. Glória a Deus. Eu espero que você tenha entendido a palavra e que você possa trabalhar dessa maneira, meu amado, meu querido ouvinte. Onde você está, eu louvo a Deus porque eu tenho visto aqui em vários, eu tenho acompanhado aqui de vez em quando, esporadicamente, eu acompanho aqui em casa, aqui no meu computador, vários países onde vocês estão ouvindo a mensagem, não só aqui no Brasil, tem bastante pessoas aqui no Brasil, muitas mesmo, é lógico que a maior parte está aqui no Brasil, mas em outros países, em todos os cantos do mundo, países até que aqui no YouTube fala que é país desconhecido, porque talvez não possa falar o nome do país, mas tem vários países, eu não vou falar o nome aqui agora, senão eu falaria muito e provavelmente eu pecaria por deixar de falar alguns e você poderia ficar chateado. Mas eu tenho visto aqui, eu tenho acompanhado aqui no meu canal, que é onde tem ido as mensagens, você está em vários países do mundo ouvindo a mensagem, que Deus te abençoe, que Deus te alimente você para valer mesmo, que você seja um discípulo dele e que você aprenda mesmo tudo que ele tem para te ensinar, que você aprenda mesmo no nome de Jesus e que você venha alimentar onde você está aí mesmo onde você está, né? Você alimente outras pessoas aí, né? Nós estamos abertos, eu sempre peço, né? É até um incentivo para nós, por isso que eu te peço isso, para você fazer um comentário, você comentar o que você tem ouvido, se você gostou, se você não gostou, comente, porque isso acaba nos incentivando. Ao tempo, tem muito tempo que eu parei, eu parei de pregar. Na verdade, vou ser sincero com você, meu querido ouvinte, eu estava até desmotivado. Ninguém nunca comentou nada. Só teve um pastor que nós ficamos amigos lá de Portugal, que entrou em contato comigo. A gente conversa hoje pelo Facebook e tal. Então, veja, só esse pastor que a gente conversou, falou que gostou muito da palavra, que alimentou bastante. Mas você que está ouvindo aí, né, onde você está, no país que você está, comente. Se é aqui no Brasil ou não, comente, porque isso acaba nos incentivando a continuar a ministrando, a ensinando a palavra para vocês, que nós queremos, no nome de Jesus, que você esteja forte, abastecido mesmo, alimentado, e assim você poderá começar passar a alimentar outras pessoas também. Não é verdade? Olha, meu querido ouvinte, o seu testemunho, o que Deus fez na sua vida é o suficiente para você poder começar a ensinar a palavra para outras pessoas. Lembre que quando Jesus ele atravessou o monte, nós já pregamos isso aqui, nós já falamos sobre isso, ele libertou o gadareno, né, de uma legião de demônios, e esse gadareno queria seguir Jesus, agora ele estava em perfeito juízo, totalmente satisfeito, totalmente agradecido, e ele queria seguir Jesus. E Jesus falou para ele, não, volta para os seus, e tem 10 cidades aí, Decápolis, 10 cidades. Você está por sua conta essa cidade para você poder ensinar, fazer discípulos na cidade, ensinar. E aquele gadareno só tinha o testemunho de vida dele. E mesmo assim, ele saiu pelas 10 cidades pregando e levando a palavra do Senhor. Meu querido ouvinte, que você, onde você está aí no seu país, né, se você quiser, onde você está, você pode aí multiplicar, fazer discípulos aí, multiplicar, alimentar pessoas aí. E dúvida que você tiver, se você quiser, às vezes alguém te fez uma pergunta que você não soube responder, nos comente, pergunta para nós vamos te ajudar,
pela misericórdia do Espírito Santo, nós vamos te ajudar, te orientar, e você vai estar mais forte ainda para você poder ajudar outras pessoas. Amém? Vamos orar então. Deus Santo e poderoso, eu te clamo, Pai amado, eu te peço pelo esse querido ouvinte que ouviu a tua palavra agora. Deus, que ela venha enraizar-se dentro dessa pessoa. Deus, que aquilo que eu não consegui ensinar aqui, que eu não consegui passar aqui, ó Pai querido, ó Espírito lindo Santo, você que convence a pessoa do pecado, do juízo, da justiça, você que orienta, você que ministra a palavra, você que esclarece a palavra para a pessoa, traz para ela o entendimento, traz a ela o entendimento. No nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo, para que as pessoas se fortaleça no Senhor cada vez mais. Amém? Aleluia. Você, querido ouvinte, que ouviu esta palavra, que você ainda não é evangélico, você não teve encontro com o Senhor Jesus, talvez você não faça nem parte da multidão. Veja bem, naquele tempo, Jesus pregando, lá, há mais de 2000 anos atrás, Jesus pregando lá em Israel, lá na Judéia, e ele era pastor, se considerava pastor dos 12 discípulos. Mas tinha uma multidão que fala que só homens, eram quase 5.000 homens. Fora mulheres e crianças, você pode calcular aí mais ou menos umas 20 mil pessoas que andavam com Jesus. Só que Israel inteiro não tinha só 20 mil pessoas. No Israel inteiro existiam muitas outras pessoas, milhares e milhares e milhares e milhares de outras pessoas que não estavam no meio nem da multidão. Talvez você seja uma dessas pessoas. Você não está nem no meio da multidão, mas agora você ouviu a palavra, você ouviu essa palavra e você fala, nossa, eu estou tão afastado, tão alienado de Deus, que eu não faço nem parte da multidão. E não faz mesmo, meu querido ouvinte, mas isso pode mudar agora. Isso pode mudar agora. Primeiro ponto, primeira coisa que você deve fazer é ter um encontro com o Senhor Jesus. Aceitar o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Amém? Então veja bem, se você deseja, se você quer aceitar o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, eu vou fazer uma oração e você repete essa oração após mim, para que Ele venha ser o Senhor da sua vida. Glória a Deus. Então repete comigo. Senhor Jesus, eu descobri agora pela a palavra ministrada pelo pregador Marcos, que eu não faço parte nem da multidão, muito menos discípulo. Que eu nunca me liguei, eu nunca preocupei com a tua palavra, com a tua vontade, com os teus ensinamentos, que eu nunca liguei para que você é o libertador do ser humano, e eu não faço parte nem da multidão que caminha atrás querendo bênção. Mas isso muda a partir de hoje. A partir de agora, Senhor, eu te peço, entra na minha vida, seja o Senhor da minha vida, mude e molde a minha vida de acordo com a sua vontade. Eu estou aqui para te bendizer, para te glorificar, e eu estou aqui para te servir. Seja o Senhor da minha vida. E a partir de hoje, eu não quero ser somente multidão, mas também discípulo. Eu quero ser aquele que recebe o alimento de você, Senhor. E eu como o que você me dá para me comer. Eu me alimento, eu me abasteço, a ponto de uma hora eu vou estar pronto para poder levar alimento para uma equipe de 50 que vai estar a minha confiança, que você vai confiar em mim para que eu possa preparar essas pessoas, alimentar essas pessoas para que elas virem mestres também. Deus, no nome de Jesus, eu te agradeço por o Senhor ter me aceitado. E agora, a partir de agora, eu reconheço que sou teu filho. Amém. No nome de Jesus. Amém. Você que é desviado, você que já teve encontro com Jesus, você que já caminhou com Jesus e hoje está afastado, meu querido ouvinte, volta para Ele agora. Junto com essa oração, volte para Ele, para o Senhor Jesus, e queira ser esse discípulo. E seja esse discípulo. Jesus confia em você. Jesus te ama a ponto, meu querido, de confiar, de esperar em você, de depender de você, para você ser a bênção que Ele crê que você é. Jesus confia, Jesus aposta em você. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Faça algum comentário, meu amado. Você dos países que você está ao alcance da nossa voz,
faça algum comentário, pelo menos para nos incentivar. Porque eu estou postando essa mensagem agora, mas de repente eu fico muito tempo sem postar outra. Eu até preparo as mensagens aqui, essa mesmo foi a última que eu preparei, mas antes dessa já tenho várias outras que eu preparei, falta só concluí-la. Mas eu fico desmotivado, porque ninguém comenta nada, de repente não estão nem, né? Isso acaba nos incentivando a colocar mais pregações aqui. Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém? Aleluia.